Nesse vídeo, a gente vai fazer o cadastro de vagas do nosso sistema MobJobs. Ou seja, a gente vai botar essa telinha aqui que a gente montou lá no curso de front para funcionar, para fazer o cadastro das vagas do nosso sistema. Então, para isso, a gente vai utilizar o scaffolding. O scaffolding é um recurso do Rails que auxilia a gente a criar um CRUD, ou seja, todas as telas de cadastro, listagem, alteração e exclusão de um sistema, ele cria para a gente de forma automática, sem a gente precisar fazer absolutamente nada. Inclusive, o código já vem funcionando, e, enfim, é super legal. Então, para isso, a gente vai voltar aqui na nossa IDE e vai digitar esse comando aqui, ó. Raise espaço G de generate, que a gente já usou várias vezes, scaffold, vaga, que é o nome do que a gente quer criar, e todos os campos aqui do nosso cadastro. Título, tipo, nome, local, responsabilidade, experiência e condições. Todos eles são listados aqui. Repare que depois do nome do título, dos campos, desculpe, tem dois pontos e alguma coisinha, né? Ou string ou text. Só um parêntese aqui. O text ele é utilizado para esses campos maiores, ó, que tem uma massa de texto maior. E o string são esses campos menores. Ambos servem para texto, só que um tem uma capacidade maior do que a outra. Então, depois aqui do comandinho, a gente dá Enter. O Rails vai criar para a gente todos os arquivos do nosso CRUD, enfim, tudo que a gente precisa, controllers, models, enfim. E uma das coisas que ele cria também é um arquivo de migration, ou seja, já que a gente está criando um cadastro novo no sistema, então isso significa que a gente vai ter uma tabela nova no banco de dados, com vários campos que são esses campos do formulário. Então, como a gente já fez antes, para executar uma migration, a gente tem o comandinho rake db migrate. Digita o comando, dá enter. E ele executa essa migration para a gente e criando essa nova tabela de vagas no nosso banco de dados. Uma vez que a gente já executou, a gente pode reparar que aqui, por exemplo, no controller tem um arquivo novo de controller, que é esse vagas controller, onde tem várias actions já com todo o código necessário para criar, excluir, listar, etc. Se a gente reparar aqui também na pasta de views, tem uma pasta nova chamada vagas, com todas as views do nosso CRUD, né? Todas as telinhas que a gente precisa. Vamos executar aqui o servidor para a gente poder acessar o site. Agora a gente vai aqui em Preview, porta 3000, e a gente digita aqui vagas barra new, por exemplo. Então a gente pode ver que ele criou já uma página de cadastro com todos aqueles campos para a gente. Mas como a gente pode reparar, ela está bem feia ainda. Então o que a gente vai precisar fazer é colocar ela desse formato aqui. Então a gente vai abrir esse arquivo, cadastrar traço vaga. A gente vai copiar todo o conteúdo do body, do header, esse bloco section até o footer. A gente vai voltar lá na nossa IDE. E aqui no arquivo new.html.erb, que está dentro ali de vagas e na pasta views, a gente vai colar esse código aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo, já que ele é maior. Então tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer. Primeiro, esse H1 a gente remove, que a gente não vai precisar. Esse link to aqui também. E a primeira coisa que a gente pode fazer é, como a gente já fez antes, a gente já fez uma refatoração do código, ou seja, a gente já criou um arquivo separado para esse header e para esse footer também. Então a gente pode apagar ele e no lugar dele colocar aquele comandinho que a gente já viu que é o render, para carregar uma parte. Ó. E qual parte a gente vai usar? A do header, que se encontra nessa pastinha Views, Shared. Então agora a gente volta lá na nossa IDE, abre esse arquivo new.html.rb que está dentro da pasta vagas, na pasta de views.
e a gente cola esse código tudo aqui embaixo. Antes, vamos fazer o seguinte. Esse H1 aqui a gente remove. Aliás, vamos remover isso aqui tudo. Então, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer aqui. Uma delas, vamos abrir esse arquivo form aqui, ó, underline form, que é uma parte só da parte de formulário do nosso cadastro. E a gente precisa agora copiar e colar essas coisas lá no nosso código de front original, né? Então vamos começar aqui pelo form. A gente copia e cola no lugar dessa tag form. A gente pode reparar que ele tem um atributo ID, então a gente precisa utilizar ele. Então para isso a gente vai utilizar isso aqui, ó, HTML, chaves, ID e o mesmo nome do ID que está ali, cadastra vaga. Agora a gente pode apagar ele aqui. Voltamos lá no form. No final, a gente tem esse end, que é o equivalente ao barra form. Então a gente vai aqui no final e coloca no lugar. Agora o que a gente precisa fazer é copiar esses campos aqui que o Scaffold criou para a gente. Então vamos lá. Vamos copiar esse de título e a gente coloca no lugar do input, da tag input normal, HTML. Agora o campo tipo, mesma coisa, substituindo o input original ali. Empresa. Aqui no input empresa. O que a gente está fazendo é copiando o código que o Scaffold gerou para a gente, já automático, e colocando ele no HTML original que a gente fez no curso de front. Então a gente já aproveita a mesma estrutura, só troca as coisas do Rails mesmo. Responsabilidade, experiência, condições, e o submit. Aqui no submit a gente tem duas coisinhas diferentes, ó. A gente vai precisar botar o texto que vai dentro do botão, cadastrar vaga. E a gente vai precisar colocar o ID também, que é para pegar o CSS, para ficar do jeito que está no original. Agora a gente apaga. E só para finalizar, o Rails cria para a gente todo esse bloco aqui, ó, esse if, vaga, erros.n, até isso aqui. O que isso faz? Se der algum erro no cadastro, em algum campo, por exemplo, algum campo que é obrigatório, ficar em branco, é esse bloco de código que vai listar para a gente. A gente pode copiar ele e colar logo embaixo aqui do form for. Agora, antes da gente ir lá no site ver como é que ficou, vamos fazer só uma pequena alteraçãozinha aqui. Esses parênteses aqui não são necessários. A gente deixa um espacinho. Salva o arquivo, vai lá em Preview Post 3000, vai abrir o nosso site e a gente acessa por aquela rota /vagas/new. E pronto, a gente já tem o nosso página de cadastro de vagas funcionando e já configurada direitinho, do jeito que a gente fez no curso de front.